Vamos abrir a nossa Bíblia mais uma vez em 1 Samuel 7, só que hoje vamos expandir o texto de 2 a 14. 1 Samuel 7, de 2 a 14. Vamos expandir um pouco aquilo que nós já vimos aqui recentemente. Desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. E Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os balaíns e os astarotes e serviram só ao Senhor. Samuel disse mais: congreguem todo Israel em Mispa e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governadores dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel chamou ao Senhor por isso, clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia, o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. E eles entraram em pânicos e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e o derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra, a pôs em Mispa e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios ao redor delas, Israel tirou da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. Amém. Fala para o teu irmão que a paz de Deus não falte na tua vida, não falte na tua casa, não falte na tua família, não falte na cidade do Rio de Janeiro, não falte no Brasil. Que a paz de Deus possa prevalecer sobre todas as coisas. Pai querido e amado, fala conosco através dessa tua palavra. Nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Uma pessoa só, ela faz diferença dentro de uma casa? Estamos falando aqui de luz, lâmpada, né? Lampião. Uma pessoa, ela faz diferença dentro de uma casa. Ela faz diferença dentro de uma família. Uma pessoa faz diferença dentro de uma cidade. A verdade é, queridos, que tem aqueles que fazem diferença para o mal, infelizmente,
e tem aqueles que fazem diferença para o bem. Na história de Israel, Samuel foi uma pessoa que ele sempre fazia diferença para o bem. Sempre que ele aparecia e fazia uma intervenção, sempre que ele aparecia e dava uma palavra, ele fazia alguma coisa que cooperava para o bem de Israel, para o bem de todos. Sempre que ele se manifestava, era para levar Israel para o mais, como a gente gosta de falar. E por incrível que pareça, ele não era rei. Ele não era um líder militar. Alguns dizem que ele foi o primeiro juiz, mas isso não houve uma coisa feita assim, né? Na verdade, Samuel era um intercessor. Samuel era um homem de oração. Era um homem de adoração. Era um homem que servia ao Senhor com jejum, com oração, com sacrifícios. Essa pessoa, querido, faz diferença na vida da sua família, na vida da sua casa. Faz muita diferença, né? E presta atenção, voltei lá ao início do texto, porque por 20 anos, depois que a arca foi para Kiriat Jearim, né, por 20 anos, nada acontecia em Israel. Israel só perdia. Os inimigos estavam dentro da terra. Os inimigos quem eram? Os filisteus. Os inimigos estavam dentro da terra. Os inimigos tinham ocupado cidades. Os inimigos tinham ocupado territórios. Então foram 20 anos que Israel só perdeu. Só via as coisas indo embora, né? E ele tinha inimigos dentro da terra. Há quem diga, queridos, que o pior inimigo é aquele que você tem dentro de casa. Não é o que está lá fora. Vamos usar o dia de hoje. Será que nos governos existem inimigos lá dentro? Com certeza. Né? O pior inimigo, às vezes, não é o que está do lado de fora, é o que está do lado de dentro. E o problema de Israel era esse, queridos. O inimigo tinha entrado nas suas terras, tinha invadido cidades, tinham tomado conta de territórios, então o inimigo ele estava dentro de Israel. O problema não era lá fora, era dentro de Israel. E Israel, vendo que as coisas, nada mudava, nada acontecia, eles só perdiam, o inimigo cada dia ocupando mais espaço dentro de Israel, Israel começou a fazer lamentações ao Senhor, começou a orar ao Senhor, clamar ao Senhor, pedindo um livramento, pedindo que Deus fizesse alguma coisa. E Samuel, nessa hora, querido, ele teve uma influência positiva. Samuel, ele fez diferença. Ele deu uma palavra que foi para o bem, que foi para o mais, que foi para o todo. Ele mesmo disse, se é de todo o coração que vocês estão voltando para o Senhor, estão voltando para o Senhor mesmo? Estão voltando para Deus mesmo? Não é, querido? Porque a gente procura solução. Não acha a solução, para onde é que você vai? Para Deus. Então, Israel estava indo atrás de Astarote, estava atrás de Balaim, estava atrás de Baalim, estava atrás de uma porção de coisa, e não encontrando resultado, e não encontrando solução, e não vendo nada aconteceu. Eles chegaram à conclusão, vamos voltar para Deus. Essa é sempre uma solução a nosso alcance, querido. Voltar para Deus. As coisas não estão dando certo, volta para Deus, volta para os pés da cruz, volta para Jesus. Amém? Essa é uma solução que está ao alcance de todos nós. Mas é uma solução que exige alguma coisa. Já que vocês estão voltando para o Senhor,
se é de todo o coração, tirem os deuses estranhos do meio de vocês. Tirem os astarotes. Ou seja, querido, eles estavam buscando o Senhor, mas ainda estavam vivendo a vida errada que eles viviam. Ainda estavam buscando lá os ídolos. Ou seja, acendiam uma vela para Deus e outra para o diabo. Então, se vocês estão voltando para o Senhor, tirem os deuses estranhos. Sempre que Deus fala, querido, Deus pede alguma coisa. Vocês estão voltando para Deus mesmo? Então, abandone os ídolos, deixe essas coisas para lá, prepare o coração de vocês, sirvam somente a Ele. E Samuel ainda deixou uma promessa: e Deus vos livrará das mãos dos filisteus. Que o problema de Israel durante 20 anos era um só: os filisteus dentro da terra. Você já teve uma pessoa dentro da tua casa que não saía? Pediu para passar 3 dias e ficou 7 meses? 1 ano? E você já não sabia o que fazer para aquela pessoa ir embora? Esse era o problema de Israel, queridos. Só reclamava, ainda reclamava da comida que você fazia. Ainda perguntava: não tem pão, não? Mas por que não vai na rua e compra? Não é? Então o problema de Israel, querido, estava dentro de casa. Estava dentro do território deles. Os filisteus tinham entrado, ocupado cidades, tomado conta de territórios, e Israel, pressionado, começou a orar ao Senhor. Só que Samuel viu eles orando ao Senhor: olha, se vocês estão buscando a Deus, se consertem. Mudem de vida. Larguem esses ídolos. Larguem essas macumbarias. Larguem essas superstições. Busquem a Deus. Vocês estão aí, minha gente? Amém. Pensei que todo mundo tinha ido votar. Então, queridos, essa palavra de Samuel provocou um movimento em Israel. Um movimento de quê? De arrependimento. Alguém diga amém. Dou R$10 para você dizer um amém. Israel começou a fazer um movimento, querido, de arrependimento, de conserto, de correção, de limpeza, de purificação, de reconciliação. Já que a gente vai voltar para o Senhor, então deixa eu me livrar dessas coisas aqui. Já que eu vou voltar para o Senhor, deixa eu tirar esses pecados da minha vida. Já que eu vou voltar para o Senhor, deixa eu tirar essas palavras que eu fico falando que não devia falar. Já que eu vou voltar para o Senhor, eu vou mudar uma porção de coisa para Deus na minha vida. Já que eu vou voltar para o Senhor, eu vou voltar a ir à igreja. Já que eu vou voltar ao Senhor, eu vou voltar a dar o meu dízimo. Já que eu vou voltar ao Senhor, eu vou voltar a orar como eu orava antigamente. Já que eu vou voltar ao Senhor, eu vou começar a ler a Bíblia como eu li antigamente. Já que eu vou voltar para o Senhor, eu vou voltar a ter a fé que eu tinha antes. Amém, queridos? Ou seja, querido, esse provocou um movimento de conserto, de santificação, de correção, de reconciliação com Deus, uns com os outros. E, como eu gosto de dizer, queridos, existem ações que a gente faz aqui na terra que chamam a atenção de Deus. Presta atenção, meu irmão, que você está ouvindo. Tem coisas que você faz aqui na terra que chamam a atenção de Deus, que o céu para ver o que é que vai acontecer, para ver aonde é que isso vai te levar, para ver como é que você vai concluir isso que você começou. Amém, queridos? Pastor Luque gostou muito disso, agradeceu. Gostei muito que o senhor falou que Jesus parou, que o céu para. Ele disse: pois é, meu irmão, o céu está parado há muito tempo olhando para a Nigéria, vendo padaria, vendo posto médico, vendo escola, vendo tudo que você está vendo. Deus está vendo, meu irmão.
Amém? Então, quando Davi se levantou contra Golias, o céu parou. Quem é esse garoto aí? Quem é esse pastorzinho de ovelha? Quem é ele para enfrentar um gigante com uma tiradeira? Com estilingue? O céu parou. Então, querido, tem coisas que a gente faz, atitudes que a gente toma, né? Acho que no dia que eu me converti, que eu cheguei dentro de casa, fui eu que me converti, cheguei dentro de casa, depois de um culto de domingo à noite, peguei toda a bebida que tinha lá, que na minha casa tinha um bar. Você não conhece isso não, né? Uma cristaleira. Sabe o que é uma cristaleira? E ali dentro tinha uma porção de bebida. Então eu cheguei em casa, peguei tudo aquilo e comecei a virar no tanque. Minha mãe começou a olhar para mim, o que é que está acontecendo? Não é? Tinha um preto velho na parede, peguei o preto velho, arranquei ele, quebrei ele todo. Ah, meu irmão, naquela noite de domingo o céu parou para olhar para mim. Porque eu estava fazendo uma limpeza na minha vida. Eu tinha aceitado a Jesus naquela noite. Aceitado oficialmente dentro de uma igreja. Eu já tinha feito isso de outras formas, mas dentro de uma igreja, o pastor fez o apelo, eu fui à frente. Então, naquela noite, o céu parou para olhar para o que eu estava fazendo. Então, querido, tem algumas ações que a gente faz, que o céu para ver onde é que aquilo vai nos levar. Agora, infelizmente, querido, essas ações que chamam a atenção de Deus, também chamam a atenção de quem, queridos? Do diabo. É isso mesmo. Chama a atenção do nosso adversário. Porque ele vendo as nossas ações, ele sabe que Deus vai agir. Ele sabe que Deus vai intervir. Ele sabe que Deus vai se manifestar. Olha, Deus vendo um cara que bebia todo dia, todo final de semana bêbado, fumava maconha, não é? E larga tudo, pega tudo, joga tudo no lixo, joga tudo. O céu parou para ver onde é que isso vai. Só que o inimigo também viu, querido. E não foram poucas retaliações que eu recebi naquela ocasião. Então, quando os filhos de Israel tiraram do seu meio os balaíns, os astarotes, os ídolos, não é? E começaram a congregar, orar, jejuar diante do Senhor, em arrependimento, em confissão de pecados. O que aconteceu com os adversários de Israel que estavam dentro da terra, que eram os filisteus? Quando eles viram aquele movimento, eu acho que eles começaram a pensar, olha, é melhor a gente atacar essa turma, que senão vão botar a gente daqui para fora. Não é? Se você chega, lá tem alguém na tua casa encostado, já há muitos meses, não sai, você chega, bota 2 malas no meio da sala, aquela pessoa já vai ficar, para que essas malas? Para você botar as tuas coisas e procurar o teu caminho. Aqui nunca ninguém fez isso. Todo mundo santo. Então, querido, olha só, os governantes dos filisteus, quando viram o movimento de santificação, de voltar para Deus, de se consertar, de tirar as macumbarias, de tirar os ídolos, de fazer uma limpeza na casa, de limpar todas aquelas coisas que não são de Deus, que não agrada a Deus, os filisteus atacaram o povo de Israel. Às vezes, queridos, os piores ataques vêm em momentos que aos nossos olhos nós estamos fazendo o que é certo. Aos nossos olhos nós estamos fazendo o que agrada a Deus. Aos nossos olhos nós estamos fazendo o que nós cremos que Deus está esperando de nós. A gente está se consertando, a gente está se reconciliando, a gente está pedindo perdão, está se consertando com pessoas, está se consertando com famílias. Às vezes, nessa hora que nós estamos fazendo aquilo que aos nossos olhos é o que Deus quer,
né? Porque Deus falou, tirem tudo isso aí do meio de vocês, prepare o coração para o Senhor, né? No momento, quer dizer, que eles estavam fazendo o que Deus tinha pedido, veio um grande ataque sobre eles. Então a gente tem que estar esperto, querido. Sempre que nós fazemos alguma coisa que vai agradar a Deus, que é o que Deus está pedindo, é o que Deus está falando, né? Nos propomos a buscar a Deus com arrependimento, com conserto, tirando da nossa vida o que não agrada ao Senhor, né? Eu estou abrindo espaço para Deus fazer algo novo na minha vida, abrindo espaço para Deus trazer uma mudança. Você pode contar que o adversário sempre vai reagir contra você. Ele vai tentar te paralisar. Porque ele sabe que se você continuar nesse propósito de oração, de busca de Deus, de conserto, Deus vai agir. Deus é fiel. Às vezes a gente não conhece a fidelidade de Deus, mas o diabo conhece. O diabo conhece. E ele entra em pânico quando ele vê um crente de joelho. Quando ele vê um crente buscando a Deus. Quando ele vê um crente limpando a sua vida. Se purificando, se consertando. Porque ele sabe que Deus está vendo e que Deus vai agir. Porque Deus é fiel. Amém, querido? Então, sempre nessas horas, o inimigo vai tentar. Eu falei para vocês, né? Que eu disse, eu joguei tudo fora. Porque eu já tinha rodado em muitos lugares, e aí quando eu encontrava pessoas na rua, que me conheciam, você não apareceu mais lá no centro, você não ia lá no centro, né? Não estava falando do centro da cidade, não. Você não apareceu mais lá no centro. Eu disse, não, agora eu sou crente em Cristo Jesus. Não foi isso que eu ouvi, não. Olha, cuidado, viu? Cuidado, cuidado, porque vai ter alguma coisa contra você. Não pode sair assim, não. Você nunca ouviu isso, não, né? E aqui aconteceu isso, querido. Então, tudo que o diabo faz, quando você se propõe, eu agora vou à igreja, eu agora vou me batizar, eu agora vou tirar isso da minha vida, vou me consertar, eu agora vou lá me reconciliar com o ciclano que está magoado comigo. Quando você se propõe, o inimigo ele sempre vai arranjar alguma coisa para te paralisar, para você não continuar nesse propósito. Porque ele sabe que Deus vai te responder, ele sabe que Deus vai agir na tua vida. E foi exatamente o que aconteceu aqui, né? Israel clamou a Samuel que ele não cessasse de clamar ao Senhor para que Deus os livrasse dos filisteus. Então, querido, presta atenção. Quem aqui tem coragem de dizer, tem hora que eu sofro cada ataque, não é ataque de raiva, não, né? Mas tem hora que você diz, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo agora? Por que pessoa está se levantando contra mim? Então, querido, esses ataques, é como eu dizia, querido, eles não vêm de fora, não. É de dentro. Às vezes, os piores ataques você sofre dentro da tua casa. Já vai para a igreja outra vez? Para quê? Não está adiantando nada. Cadê teu Deus? Essas coisas. Então, esses ataques que nós sofremos, querido, quando a gente está no movimento de conserto. Quem aqui, querido, está num momento e diz assim, não, eu quero ver outros resultados. Eu quero melhorar. Eu quero ver Deus agir. Eu quero ver Deus me responder. Eu quero me livrar desses filisteus que estão me infernizando a vida. Quando você entra nesse movimento, querido, o diabo não vai ficar sentado, não. Ele vai procurar de toda forma te tirar desse propósito, desse movimento, dessa dinâmica, não é? E aí o que acontece, queridos? Muitas vezes a gente erra nessas horas, porque a gente está fazendo o que agrada a Deus. Por exemplo, os discípulos de Jesus. Jesus disse, entrem no mar e vão para o outro lado. E Jesus foi fazer o que no barco? Foi dormir.
E de repente veio uma tempestade, ao ponto deles pensarem que eles iam perecer. Naquela hora lá, querido, se nós éramos um dos discípulos, nós íamos dizer, ué, ele não mandou a gente ir para o outro lado? E agora a gente vai morrer aqui? Muitas vezes isso acontece com a gente, querido. Deus manda você fazer uma coisa, e você sofre um ataque, você sofre uma opressão, você sofre alguma coisa. Aí você diz assim, mas justo agora? Agora que eu resolvi me consertar? Deus deixa isso acontecer? Uma pessoa ligou para minha casa para me perguntar aonde estava Deus. Quando aquela mulher, não sei aonde, minha gente, na França, estava dentro da igreja orando, e onde estava Deus que mataram a mulher? Eu digo, minha irmã, pergunta para ele. Pergunta para ele. Não é idiota, não. É uma pergunta que muitos de nós aqui temos. Como é que Deus permitiu isso acontecer na minha vida? Logo agora que eu estou me consertando, logo agora que eu estou me corrigindo, estou me santificando, estou tirando o meu pé daquilo que tem aparência de mal, e aí acontece isso. Então, muitos nessa hora, querido, se revoltam contra Deus. E diante dos ataques, desiste. Fica com raiva. Amém? Então, enquanto Samuel clamava aos filisteus, clamava a Deus, os filisteus vieram à peleja contra Israel. O que nós achamos interessante aqui, e que a gente pode trazer para a nossa vida, é que eles não desistiram de clamar ao Senhor. Viu, meu irmão? Você que tem sido atacado, você que tem sido sofrido uma porção de coisa, não desista de clamar ao Senhor. Fala para o teu irmão, Deus está ouvindo as suas orações. Deus está vendo o que você está fazendo. Deus está vendo o teu esforço para consertar o que estava errado. Deus está vendo o teu esforço para tirar o pé daquilo que tem aparência de mal. Deus está vendo tudo que você está vivendo. E os ataques têm vindo para você, contra você, é para você desistir disso. É para você ficar contra Deus. Como que Deus permite isso? Como que Deus deixa isso? Para tirar você desse propósito que Deus quer realizar. E aqui é muito interessante, e eu fiz questão de colocar esse título na mensagem, porque diz a palavra que enquanto Samuel clamava, trovejou o Senhor com grande estrondo. E eu fui procurar essa palavra, estrondo, e eu descobri que por 6 vezes a Bíblia fala de manifestações de Deus que aconteceram como um estrondo, que ninguém viu de onde é que veio aquilo, que aconteceram como um raio, e sempre foram manifestações de Deus. Então, querido, quando Deus quer dar um estrondo, Ele dá um estrondo. Não é? Quando Ele tem esse poder. Então, diz que os filisteus, ouvindo aquele estrondo, entraram em pânico. E aqui é interessante, aquilo que eu gosto de falar para vocês. Toda crise, ela traz um perigo e ela traz uma oportunidade. Você está vivendo uma crise? Você está no meio da crise. De um lado você tem um perigo. Do outro lado você tem uma oportunidade. Uma nova possibilidade. E a gente vê isso aqui. Os filisteus, ouvindo o estrondo, entraram em... O que tu leu aí? Pânico. Eles entraram em pânico. Por outro lado, Israel, ouvindo o estrondo do Senhor, entraram em ação. Olha só, querido. Quando eu escolho o pânico, o desespero, o medo, a desistência,
eu tô indo para o menos, eu estou indo para a zona de perigo. Quando mesmo no meio de um ataque, de uma luta, eu escolho agir, eu escolho fazer o que está ao meu alcance, eu escolho fazer o que dá para eu fazer, eu estou escolhendo a oportunidade de experimentar uma coisa nova de Deus na minha vida. Amém? Então você vê aqui, queridos, o mesmo evento, o estrondo levou uns para o pânico e o estrondo levou outros para a ação. Vamos mudar essa palavra aí, querido. Uma crise pode levar uma pessoa para o pânico, para o desespero, para o medo, ou uma crise pode levar a pessoa para uma ação. Por exemplo, hoje, vivendo as coisas que você sabe que você está vivendo, para onde você está indo? Então, para Deus você vai para aquilo. O que você faz para você ir para Deus? Ação. Eu vou para o mais. Agora, se eu diante de uma crise, não, hoje eu nem boto o pé na igreja. Eu não quero nem saber de Deus. Lembro uma irmã que há muitos anos atrás entrou aqui, veio forçada pelo marido, que já está no Senhor. O marido diz, não, vamos para a igreja. Porque a mulher estava braba. E vamos para a igreja, vamos para a igreja. E o marido trouxe e botou ela bem ali no meio. E eu vi que ela estava de cara feia para mim. E ela tinha dito para o marido, no caminho, não tem palavra que saia da boca daquele homem que vai mudar como eu estou me sentindo. Mas, querido, a palavra não vem do homem, vem de Deus. E naquela manhã eu preguei sobre quem? Sobre Abigail. Abigail era uma reconciliadora, era uma mulher pacífica, era uma mulher que se colocava no meio. Já viu o filho brigando com o pai? Aí a mãe entra no meio, né? Mãe nenhuma aqui sabe o que é isso, né? E eu preguei sobre Abigail e no final ela veio me pedir perdão pelas coisas que ela tinha falado lá fora. Não foi para mim, não. Ela lá fora mesmo tinha falado. Não é? Então, querido, Deus, Ele age, Ele opera, não é? Então você vê aqui que hoje, vivendo as coisas que nós estamos vivendo, cada um aqui tem a sua luta, cada um tem a sua prova, cada um aqui tem os filisteus que te oprimem, que te invadem, que te agridem, que te ofendem. Diante dessas situações que cada um de nós estamos vivendo, qual é a escolha que eu estou fazendo? Israel, vendo que Deus deu aquele estrondo, aconteceu algo, uma manifestação de Deus sobrenatural. Essa palavra se repete 6 vezes no Velho Testamento. Ocasiões em que Deus se manifestou de uma forma sobrenatural. Né? Parecido com Paulo. Paulo ouviu uma voz, ninguém viu de onde via a voz. Israel partiu para a ação. Já os filisteus partiram para o pânico, para o desespero. E acabaram perdendo, graças a Deus, perderam tudo que eles tinham roubado do povo de Israel. Eles foram expulsos, colocados para fora, perderam as cidades, perderam os territórios. Então, presta atenção, meu irmão. Aquilo que você está vivendo hoje, a tua escolha pode te levar para o mais. Uma nova possibilidade, uma nova oportunidade. Parte para a ação. Eu não sei o que fazer. Faz o que está ao seu alcance. Faz o que dá para fazer. O que eu tenho para fazer é muito pouco. Faz com o teu pouco. Mulher, o que é que você tem em casa? Eu não tenho nada. Peraí, eu tenho um pouco de azeite. Então pega esse azeite e vira nas outras vasilhas. Ou seja, parte para a ação. Hoje, no meio, isso é para você levar para você, meu irmão. É para levar para a tua vida. Não sei se estrondou alguma coisa para o seu lado. Não sei se teve um ataque em cima do seu lado. Parte para a ação. Faz o que está ao seu alcance. Não vá para o
agora eu vou desistir de tudo, agora eu estou em pânico, agora eu estou desesperado, agora que eu não saio de casa. Porque indo para esse lugar, você só vai perder. E é tão bom exemplo, né? Que os filisteus perderam tudo. Então tem um lugar que eu vou, que eu ganho. E tem um lugar que eu vou, que eu perdo. Eu perco. Amém? Qual é a escolha, meu irmão? O que é que tu está escolhendo hoje? Outro nome para essa mensagem. Ação ou pânico? Pergunta aí para o teu irmão. E você, meu irmão? É ação ou pânico? Amém, querido? Então já estou terminando. Talvez você seja uma pessoa aqui hoje, chegou aqui hoje de manhã. Estou muito feliz com a sua presença. Muito feliz com essa igreja cheia. Graças a Deus, igreja cheia. Os pastores ligam para mim, como é que está o catete? Cheio. Lá fora e aqui dentro. Olha só, meu irmão, talvez você seja alguém que está buscando uma mudança. Está vivendo uma situação que já dura muito tempo, né? Você está tentando se consertar, tem orado a Deus, tem clamado, e mesmo assim você tem sofrido ataques, coisas inesperadas que acontecem, que você nem entende direito por que acontece. Eu volto a repetir, a gente tem que repetir, repetir. Você só tem duas escolhas hoje, vivendo o que você está vivendo. Seja problema na família, problema com dinheiro, problema na saúde, problema no que for que você está vivendo, só tem duas escolhas. Ou você entra em pânico, em desespero, e entra num buraco negro, e só perde, ou você entra em ação. A fé sem obras é morta. Você entra em ação, você faz aquilo que está ao seu alcance. Você enfrenta o que precisa ser enfrentado. Amém, queridos? E aqui alguns de nós precisamos de persistência para buscar aquilo que a gente quer. E foi assim, queridos, que eles se livraram dos filisteus. Foi assim que eles resgataram as cidades, os territórios, e houve paz dentro de Israel. Você viu que houve paz dentro de Israel, versículo 14. E houve paz entre Israel e os amorreus. Quem eram os amorreus, querido? Os amorreus também estavam dentro de Israel. Mas os amorreus eram gente boa. Eles tinham afinidades com Israel, porque eram primos. Eles descendiam dos cananeus. Tem gente que está dentro de casa, querido, dá para aguentar, não dá? Dá para levar. Tem sogra que dá para levar. Mas tem sogra, Edson, que não dá para levar. Tem genro que dá para levar. Mas tem genro que não desce a goela. Tem nora que dá para levar. Queridos, os amorreus, eles viviam bem com Israel. Moravam dentro da terra, eram parentes longe do povo de Israel, e eles viviam bem. Presta atenção, querido, essa pequena história que eu contei aqui para vocês, durou 20 anos. 20 anos, uma história para se resolver. E foi por isso que Samuel pegou a pedra, fez um altar, porque aquela era uma vitória que tinha que ser lembrada, celebrada, porque foi uma vitória demorada, foi uma vitória sofrida, foi uma vitória custosa. Anima teu irmão, meu irmão, tem uma vitória demorada que está chegando na tua vida. Uma vitória custosa que está chegando na tua vida. Uma vitória que já tem anos que você está esperando, mas a vitória do Senhor está chegando.
E aí Samuel botou lá a pedra para que eles não esquecessem que eles chegaram onde eles chegaram, ou seja, a ficar donos da terra, em paz dentro da terra, porque Deus os ajudou. E, queridos, eu acho que nós também podemos dizer a mesma coisa. Se chegamos aqui, aonde nós chegamos, é porque Deus tem nos ajudado. Se a igreja de Nova Vida hoje ainda está de portas abertas, é porque Deus tem nos ajudado. Se você, apesar de tudo que você já tem passado e sofrido, quanta coisa para te tirar de dentro da igreja, para te tirar da fé, mas você está aqui, se abanando, mas está aqui, é porque Deus tem te ajudado. Amém? Fala para o teu irmão, meu irmão, Deus tem te ajudado muito. Então eu passei a ver esse texto aqui com outro olhar. Esse momento aqui foi um momento de muita gratidão a Deus. Né? Que Samuel, porque ele conhecia aquela história, aqueles filisteus infernizando dentro da terra de Israel, ocupando cidade, território, mas Deus deu livramento. Então foi um momento de muita gratidão. E é bacana que ele ainda deu uma visão de futuro para o povo. Olha, até aqui o Senhor nos ajudou. Como que dizer? Assim como Deus tem nos ajudado, Ele vai continuar ajudando. Eu quero que você dê essa palavra para alguém. Olha, assim como Deus tem te ajudado, Deus vai continuar te ajudando. Consegue dizer isso para alguém, meu irmão? Talvez alguém precise ouvir isso, meu irmão. Assim como Deus tem te ajudado, você às vezes se sente sozinho, se sente solitário, é o lampião da tua casa. Assim como Deus tem te ajudado, Ele vai continuar te ajudando. Amém. Então eu vejo aqui, eu queria fazer 2 orações aqui, já estamos terminando, de agradecimento a Deus. Nós estávamos aqui, eu, Pablo, Wellington, o nosso funcionário, Alberto, arrumando as cadeiras. E no meio daquilo aqui que a gente estava fazendo, me ocorreu uma coisa. Ele disse assim: Roberto, quando vocês terminarem, façam uma oração. E não é que eu papei mosca. Quando eu acordei, cadê Wellington? Já tinha sumido nas havaianas dele. Cadê Pablo? Já tinha ido embora. Então eu digo, não, eu vou fazer isso domingo na igreja. Eu quero agradecer a Deus. Quantos anos nós vamos fazer, gente? 22? Ou 23? Nós somos de 98. 23. Queridos, eu quero agradecer a Deus, porque há 23 anos nós estamos nesse lugar. Amém, querido? Então, a minha gratidão a Deus, né, por Deus nos permitir estar aqui nesse lugar, cuidar desse lugar, preservar esse lugar, e até quando Deus quiser, a gente vai estar aqui. Amém, querido? Então, uma palavra, eu ia fazer uma oração, então hoje eu estou fazendo mais uma palavra de gratidão. Eu acho que você também pode levar essa palavra para a tua vida. Às vezes você reclama do teu trabalho, né? Reclama do teu trabalho, mas é o teu trabalho que te sustenta. Reclama da tua pensão, né? Ah, essa porcaria, isso te sustenta, meu irmão. Seja grato. É R$300, seja grato. É R$600, seja grato.
em a pensão que o finado deixou, seja grata a Deus. Ele trabalhou tantos anos para você ganhar isso aí. É muito pouco, mas está ganhando. Amém, queridos? A Bíblia diz para em tudo a gente dar graças a Deus. Então eu queria dar graças a Deus, né, por você, por nós, por essa igreja, por tudo mais. Dar graças a Deus também, querido, pelas pessoas que nos ajudaram. Quem foi que pagou o aluguel dessa igreja? Quanta gente que já passou por aqui e nos ajudou. Eu vou falar mal dessas pessoas que passaram aqui, foram alimentadas aqui, pagaram o dízimo aqui, agora porque elas escolheram ir para outro lugar, eu vou falar mal delas? O que é isso, minha gente? Ingratidão, Deus não gosta. Deus gosta de gratidão. Né? Porque às vezes a gente, porque fulano foi embora, não gosto nem de falar desse nome. Que isso, meu irmão? Estava aqui com a gente. Era dizimista fiel. Era? Pensei que não era, mas era. Amém, querido? Olha só, querido, isso que eu estou falando aqui, leva para casa. Agradece pela casa que você tem. O vaso está quebrado? Dá graças a Deus. Quem quebrou foi você. Dá graças a Deus pela tua família. Dá graças a Deus pelo teto que você tem, pelas coisas que você tem. Dá graças a Deus. Isso é um movimento, minha gente, que chama a atenção de Deus. Gratidão. Como um pai, como uma mãe fica alegre quando vê a gratidão do seu filho. Estou falando besteira, minha gente? A gratidão de um pai, de uma mãe, quando vê um filho feliz, contente, crescendo, amadurecendo. Um pai e uma mãe fica alegre, fica orgulhoso. Né? Deus também, querido, Ele se alegra quando Ele vê, mesmo a gente no meio das nossas lutas, ainda está dando graças a Deus. Ainda está dizendo aleluia. Ainda está dizendo glória a Deus. Amém, querido? Ainda estamos agindo pela fé. Amém? Mas talvez tenha alguém aqui que precisa de força para enfrentar, né? Porque eu falei, você tem duas escolhas: ir para o pânico, para o desespero, se jogar na cama, chorar, reclamar, quebrar as coisas. Tem gente que é assim, né? Fica com raiva, quebra tudo, jogar a Bíblia na parede, isso é fácil. Agora, agir pela fé, mesmo no meio de um desafio, isso exige força. E quantos aqui são fortes, digam amém. Amém. Querido, quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. Amém? Então, em primeiro lugar, nós vamos fazer uma oração de gratidão, e depois nós vamos orar para que Deus, porque alguns de nós aqui, queridos, precisamos de força para enfrentar o que a gente precisa enfrentar. Porque se você não enfrentar, isso não se resolve. O povo de Israel enfrentou os filisteus e obtiveram a vitória. Então, se você não enfrentar o que precisa ser enfrentado, você não vai ver vitória. Então, quero convidar a igreja a se colocar de pé. Olha só, abaixa sua cabeça. Deixa eu te provocar. Talvez você tenha chegado que nem aquela irmã, soltando fogo pelas narinas. E aí eu peço para você agradecer a Deus. Pelo que você é grato a Deus hoje? Primeira coisa que você é grato a Deus é que você está vivo. Seja grato a Deus. Pelo que você é grato a Deus? Abaixa a sua cabeça aí. Olha para dentro de você. Você tem casa? Seja grato a Deus. Vai ter comida quando chegar em casa? Seja grato a Deus. Tem uma família? Tem uma fonte de renda?
Você sabe fazer alguma coisa que produz dinheiro? Seja grato a Deus. Seja junto comigo, grato por essa igreja. Nós sabemos que nem todo mundo fala bem da igreja. Nem todo mundo fala bem das igrejas. Mas que nós sejamos gratos a Deus pelas igrejas que estão abertas, pregando a palavra, que salva, que cura, que liberta. Obrigado, Pai, pela perseverança de alguns aqui, Pai. Não são poucas as lutas, não são poucos os ataques, não são poucas as opressões que às vezes sofre, mas continua na fé, continua na tua casa, continua aqui te servindo, Pai, da maneira que dá para servir, mas te servindo. Nem todo dia a gente chega bem aqui, Pai, mas mesmo assim estamos aqui cantando, mesmo assim estamos aqui pregando, mesmo aqui estamos aqui recebendo as pessoas. Então, Pai, eu quero te agradecer. Em primeiro lugar, Pai, eu quero te agradecer. Eu nunca fiz isso aqui, Pai. Quero te agradecer pelos proprietários desse lugar, desse imóvel. Quero te agradecer pela vida desses irmãos. Que a tua bênção esteja sobre a vida deles. Porque se não fosse eles, a gente não estava aqui. Se não fosse o pai deles ter trabalhado tantos anos, esse prédio nem estava aqui. Então nós somos gratos, Pai, por todos aqueles que estabeleceram esse prédio aqui. Não fomos nós que construímos. Chegamos, já estava aqui, Pai. Alguém fez para nós. Preparou para nós. E nós queremos te agradecer, Pai. Da mesma forma, Pai, nós estendemos isso para a nossa casa, a nossa moradia, a nossa fonte de renda, o nosso trabalho, a maneira como a gente ganha dinheiro. Muito obrigado, Pai. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Fala para Deus, meu irmão. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Talvez era para não estar mais nem aqui, Pai, mas eu estou aqui porque o Senhor me ajuda, o Senhor me ajudou. Então, Pai, nós queremos em primeiro lugar te agradecer. Agradecer pela nossa família, Pai. Família é bênção de Deus, Pai. Muito obrigado. Nem sempre a gente se entende, mas é família. A gente briga, mas a gente se acerta. Graças a Deus, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por esses ministérios estabelecidos aqui dentro dessa igreja. Obrigado por esses músicos, cantores, essas pessoas que não estão preocupadas. Vem de máscara, vem com álcool, mas vem, Pai. Obrigado, Pai, por essas pessoas. Nós queremos honrá-las, agradecê-las. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos. Pai querido, talvez entre nós existe pessoas que têm desafios pela frente, que vão exigir dela ou dele força para enfrentar o que precisa ser enfrentado. Nós vemos que os filhos de Israel, eles tiveram força para perseguir os filisteus. Ou seja, o Senhor deu a eles força para eles correrem atrás daquilo que eles queriam. Então, meu Pai, dê força ao meu irmão, para ele enfrentar o que ele precisa ser enfrentado. Porque se ele não enfrentar o que ele tem que enfrentar, a vitória não vai chegar. A vitória, Pai, é produto de uma ação. É produto de fé, de confiança. Então, talvez tenha alguém aqui hoje se sentindo fraco. Quem sabe, se sentindo em pânico, com medo, desespero. Sai daí, meu irmão. Parta para a ação. Olhe para Jesus. Ele é o autor da sua fé. E dê o passo que está ao seu alcance. Talvez você diga, eu não posso fazer muito. Faz o que está ao teu alcance. E deixa o resto com Deus. Entrega isso que te preocupa tanto ao Senhor. Bota isso nas mãos do Criador.
Bota isso nas mãos, como dizia a Rosa, que Deus pode mudar tudo. De repente Deus dá um estrondo e muda tudo. Tira do coração do meu irmão todo pânico, todo desespero, toda angústia, toda aflição. Que ele saia da casa de Deus hoje com paz. Paz para fazer o que ele tem que fazer. Eu abençoo a vida do meu irmão, abençoo a vida da minha irmã, no nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor.